Olá, senhores, sou o professor Renato, canal Matemática, professor Renato Love. Vamos para mais uma aula preparatória aí com exercícios comentados para o Enem. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento é feito para ser compartilhado, senhores. Vamos falar de figuras compostas hoje. Primeiro, a área quadrada de um sítio deve ser dividida em 4 partes iguais, também quadradas. Em uma delas deverá ser mantida uma reserva de mata nativa. É a área rachurada, a área que está ali pintada, conforme mostra a figura. Então a gente tem a figura, a área é quadrada e dividida em 4 partes também quadradas, que é 50 por 50. Ó. Sabendo que B é o ponto médio do segmento AE, então ali B é o ponto médio. Se é o ponto médio, desses 50 metros ali, o B, entre B e A tem 25 metros, e entre B e E também 25 metros. E C é o ponto médio do segmento EF, área rachurada. Então, EC também tem 25 metros, CF também tem 25 metros. Então, você quer saber a área rachurada, né? Quanto mede a área rachurada? Primeiro coisa que eu vou fazer é a área do quadrado. A área do quadrado é 50 por 50, 50 ao quadrado. Então a gente vai ter 2.500 metros quadrados aí só da área do quadrado. E agora eu faço a área do triângulo menor, do triângulo BCE, que é 25 por 25. Então é 25 vezes 25 dividido por 2, base vezes altura dividido por 2. Então eu vou ter a área do triângulo aí menor, 312,5 metros quadrados. Agora eu vou fazer a área do triângulo CDF. CF é 25 e DF é 50. Então fica 25 vezes 50 dividido por 2. Então eu vou obter 625 metros quadrados. Então se a área toda ali é de 2.500 metros quadrados, eu vou agora diminuir, subtrair as duas áreas do triângulo. Olha lá, então a área, ó, total, área rachurada, vai ser 2.500 menos 312,5 menos 625. Vou obter a área rachurada de 1.562,5 metros quadrados. Um quadrado de lado x e um triângulo equilátero de lado y possuem áreas de mesma medida. Assim, pode-se afirmar que a razão x sobre y é igual a... Então, a área do triângulo é igual à área do quadrado. E a altura é igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual a Y raiz de 3 sobre 2. Por que isso? Porque se a gente tem a mesma área, a área do quadrado equilátero é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Então eu tenho, ó, a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, que é igual a Y vezes Y raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre 2. Então eu vou obter y ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. E aí agora eu vou para a área do quadrado. Ó, x ao quadrado é igual a y ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Tá? Então eu tenho, ó, y ao quadrado, x ao quadrado sobre y ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3 sobre 4. E aí eu tenho que x sobre y é igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4. Então eu vou obter x sobre y igual a raiz quarta de 3 sobre 2. Só substituindo. Uma praça pública em forma de circunferência tem raio de 18 metros. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresente sua área. Qual é a área de uma circunferência? Né? πr ao quadrado. Então a gente vai ter, ó, se o raio é 18, eu vou ter π, que é 3,14 vezes 18 ao quadrado. Então vai ser 3,14 vezes 324, vai ser a área de 1.017,36 metros quadrados. No retângulo tem dimensões x e y, que são expressas pelas equações x ao quadrado igual a 12 e y menos 1 ao quadrado igual a 3. O perímetro e a área desse retângulo são, respectivamente, a área do retângulo é base vezes altura, e o perímetro é 2 vezes x mais 2 vezes y, ou 2 vezes x mais y, tá? 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, ou 2 vezes base mais altura. Então eu tenho, ó, x ao quadrado é igual a 12,
x igual a raiz quadrada de 12, que é igual a raiz quadrada de 4 vezes 3, que é igual a 2 raiz quadrada de 3. Isso é o que? O x. Então eu vou ter y menos 1 ao quadrado é igual a 3, y é igual a raiz quadrada de 3 mais 1. Isso ali é, quando eu tiver, ele me dá ali o x ao quadrado, né? Y menos 1 ao quadrado. E o perímetro? Então o perímetro vai ficar 2 vezes 2 raiz de 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 1. Né? Lembra que eu falei que o perímetro é 2 vezes base mais 2 vezes altura. Então eu vou ter 4 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3 mais 2. E aí eu vou obter 6 raiz quadrada de 3 mais 2. E agora vamos para a área. A área é base vezes altura. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 mais 1. E aí eu faço a distributiva. 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 1. Então eu vou ter 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 6. Próximo, analisa a figura a seguir. A gente tem um retângulo, né? Um retângulo dividido no meio com a diagonal, tendo um triângulo. E ali a gente tem uma semicircunferência. Então eu tenho, sabendo que P é o raio da semicircunferência de centro em E, como mostra a figura acima, determine o valor da área mais escura e assinale a opção correta, botando π igual a 3. Então, a área seria πr ao quadrado, né? Só que isso é dividido por 2. Aqui, aqui eu vou fazer aqui o 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser a área do triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras, tá? Vou descobrir aqui, na verdade, um cateto, que é essa base aqui, BC. Então eu vou obter, x ao quadrado é 25 menos 9, x igual a raiz quadrada de 16, x igual a 4. Então eu vou ter aqui, a hipotenusa 5, cateto 3 e outro 4. Então aqui, é 4. Isso aqui é 4, AE é 2, ED também é 2. Então eu tenho a área igual a 3 vezes 4, dividido por 2, que vai ser 6 centímetros quadrados. Essa é a área do triângulo. Aí eu tenho agora a área da semicircunferência, πr ao quadrado dividido por 2. A área da circunferência é πr ao quadrado, como é uma semicircunferência dividido por 2. Então eu tenho o π que ele botou, que é o valor de 3, o raio que é 2, lembra que eu falei, é d aqui, mesmo valor, então fica 2 ao quadrado dividido por 2, então vai ter 6 centímetros quadrados. Então a área total vai ser 6 mais 6, que é igual a 12 centímetros quadrados. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado, e embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, que é o triângulo ali com um tracinho a mais, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, aí é da figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metros do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente. Tá? Então aqui, o A é 21 vezes 3 dividido por 2. Tá? O A é o que? Base vezes altura. Aí o A eu tenho 31,5 metros quadrados. Já o outro eu vou ter 15 vezes 15 dividido por 2, vai ser 112,5 metros quadrados. Tá? Esse primeira área aqui, eu estou fazendo aqui da figura B, tá? Os dois aqui é da figura B, Aqui, 21, esse comprimento aqui, e aqui, eu tenho essa largura. Então eu estou fazendo esse triângulo aqui, esse triângulo menor. Eu dividi em 2 triângulos, por isso que é base vezes altura dividido por 2. E depois eu pego 15 vezes 15 dividido por 2. Já a área do A,
que é o que? Do retângulo, é base vezes altura. Então fica x vezes x mais 7, que dá x ao quadrado mais 7x. X ao quadrado mais 7x é igual a 144. Então, eu tenho aí aqui uma equação de segundo grau. X ao quadrado mais 7x menos 144 igual a 0. Então, o delta vai ficar 49. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí eu obtenho 49 mais 576 dá 625. Delta é igual a 625. Raiz quadrada de delta, eu vou ter que achar agora a báscara, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 625, que é 25, dividido por 2 vezes a. Então eu vou ter, ó, menos 7 mais 25 dividido por 2, menos 7 mais 25, vai me dar aí 18. 18 dividido por 2, 9. E menos 7 menos 25 dá menos 32 dividido por 2, que dá menos 16. Como eu estou falando aí de figura geométrica, o número negativo não entra, então eu ignoro o menos 16, entra só o 9. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cuja circunferência tangenciam no ponto O, como mostra a figura. Então, o ponto O é o ponto origem, elas têm de raio 2 km. O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores, com a instalação da nova antena. A medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Então, vamos lá. A área 1 igual a área 2, né? Então, é πr ao quadrado. Se o raio é 2, eu vou ter 2 ao quadrado vezes π, eu vou ter 4π. Já a área grande, eu vou ter o que? 4π, né? Porque eu tenho duas vezes ali da menor. Então, vai ser a área da maior ao 4 ao quadrado vezes π dá 16π. Então, a área da maior, que é 16π, menos a área da menor, que é menos 4π, com a área da outra menor, que é menos 4π, nós vamos ter 8π, tá? Porque é a área da antena 1 e a área da antena 2. Então, fica menos 4π, menos 4π. Ana decidiu construir uma piscina retangular em sua casa com as medidas 8 metros de base com 5 metros de altura. Ao redor dela, em forma de trapézio, foi preenchido com grama. Sabendo que a altura do trapézio é 11 metros e as suas bases são 20 e 14 metros, qual a área da parte que foi preenchida com grama? Então, nós temos aqui, ó, a área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, fica 20 mais 14 vezes 11 dividido por 2. Então, eu vou ter 34 dividido por 2, 17. 17 vezes 11, 187 metros quadrados. Agora, a área agora da piscina retangular, que é base vezes altura. 8 vezes 5, 40 metros quadrados. E aí, eu vou agora subtrair 187 metros quadrados da piscina menos do trapézio, que é 40 metros quadrados. Então, eu vou obter 147 metros quadrados. Para reformar o telhado do seu armazém, Carlos decidiu comprar telhas colonial. Utilizando este tipo de cobertura, são necessárias 20 peças para cada metro quadrado de telhado. Então, observa que o telhado ele é retangular, onde eu tenho a base vezes a altura. Eu tenho 10 vezes 40. Se a cobertura do local é formada por duas placas retangulares, como na figura acima, quantas telhas Carlos precisa comprar? Então, primeiro vamos fazer a área do retângulo, base vezes altura, que é 40 vezes 10, que é 400 metros quadrados. Vou multiplicar por 2, porque eu tenho telhado do lado esquerdo e tenho um telhado do outro lado, do lado direito. Então, eu tenho 800 metros quadrados aí de telhado. Sendo que é o que? Ele falou que utilizando o tipo de cobertura é necessário 20 peças para cada metro quadrado. Então, 1 metro quadrado está para 20, enquanto 800 metros quadrados está para x. Regra de 3, multiplico cruzado, eu vou ter agora 1x igual a 16.000 telhas. Então, para os dois telhados, eu preciso de 16.000 telhas. De 8.000 telhas para cada telhado. Telhado da esquerda e telhado da direita.
Calcule a medida da área do pentágono na figura a seguir, considerando as medidas que foram colocadas nela. Então eu tenho aqui, ó, eu vou ter um retângulo, né, de 30 por 50, e o que sobra ali, ó, é a altura do triângulo, que vai ser 30 também, pela base 50. Então, é 50 vezes 30 é a base do retângulo, que é igual a 1.500 centímetros quadrados. Já do triângulo, eu vou ter base vezes altura dividido por 2, que é 50 vezes 30 dividido por 2, que vai dar 750 centímetros quadrados. E agora eu somo. 1.500 mais 750 vai dar 2.250 centímetros quadrados. Agora eu tenho aqui a área da figura a seguir, sabendo que a distância entre o ponto E e a base da figura CD é igual a 10 centímetros. Então, olha só, eu tenho uma semicircunferência em cima e eu tenho embaixo um trapézio. Só que ele já me deu a altura do trapézio. Eu já tenho a base menor e tenho a base maior. E da semicircunferência eu tenho o raio, que é 10. Então, agora fica fácil, ó. Área da semicircunferência, πr ao quadrado dividido por 2. 3,14 vezes 10 ao quadrado dividido por 2. A área da semicircunferência 314 dividido por 2, eu vou ter aí 157 centímetros quadrados. Agora eu faço a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ou seja, 20 mais 6 vezes 10 dividido por 2. 20 mais 6, 26. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 26 eu vou ter 260 dividido por 2, vai dar 130 centímetros quadrados. E aí agora eu somo a área da circunferência da semicircunferência com a área do triângulo, 157 mais 130, que é igual a 287 centímetros quadrados. Agora, calcule a área da figura a seguir, sabendo que os pontos A, C e E são retilíneos, que o ponto C é o ponto médio do segmento AE, e que a reta que os contém é paralela à reta que contém os pontos H e F. Então, de acordo com o que ele falou, ó, o A, C e E são retilíneos, ou seja, eu posso ter uma base ali, né? E paralela à reta que contém os pontos H e F também é outra, então eu vou ter um retângulo e vou ter triângulos ali. Então, a área 1 é 20 vezes 30 dividido por 2. Então, a área 1 nada mais é que a área de quê? De triângulo, que é dividido por 2. Tá? Então, eu vou ter 20 vezes 30 dividido por 2. Porque é a área de CE ou AC, tá? Então, tenho 20 vezes 30 dividido por 2, então eu vou ter área 1, 600 dividido por 2, vou ter 300 centímetros quadrados. Depois eu vou ter a área da 2, que é 20 vezes 20 dividido por 2. Aí eu já tenho 20 como base 20. O que eu estou falando, ó? Eu fiz primeiro o triângulo ABC, né? Que eu tenho ali, ó, a metade ali, ó, C e G estão no mesmo ponto. Então, se eu tenho 40 de base, C está na metade. Então, de A para C é 20, de C para E também é 20. A altura de ABC é 30. E a altura de CDE é 20. Então, eu vou fazer 20 vezes 20 dividido por 2. Vou ter 400 dividido por 2, vou ter 200 centímetros quadrados. Agora, eu faço o A3, que é 40 vezes 10 dividido por 2. Agora eu estou falando do triângulo, ó, HFG, aqui os aqui de baixo. Então 40 vezes 10 dividido por 2, vou ter 400 dividido por 2, vou ter 200 centímetros quadrados. E aí eu faço a área do retângulo, que é 40 vezes 30, que vai dar 1.200 centímetros quadrados. E agora eu vou somar tudo, ó, 300 mais 200 mais 200 mais 1.200, que é igual a 1.900 centímetros quadrados. É a área da figura aí composta. Senhores, muito obrigado aí por mais essa visualização. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento é feito para ser compartilhado, senhores. Um grande abraço e até a próxima aula.